Bom dia. Bom dia. Quero agora apresentar uma das pessoas que eu considero mais brilhantes na área de atenção primária, mas não só nisso, também no climatério, que é a professora Isabel Cristina Espósito Surpreso. Ela tem várias publicações na atenção primária, ela tem também no climatério, ela participa de vários fóruns sobre esse tema no país e também internacionalmente. E ela faz parte de vários organismos, entre eles a Fiocruz, aqui a Faculdade de Medicina, o Ministério e também a Secretaria do Estado de São Paulo de Saúde. Então, hoje eu tenho um grande prazer de apresentá-la com o título A Atenção Primária à Saúde da Mulher no Climatério. Professora Isabel, gostaria de agradecer em meu nome e em nome do professor Edmundo Chadabaracá pela sua presença. E fique à vontade. Obrigada, professor. Bom dia a todos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho... Então eu falo alto, hoje. Aqui, agora pegou. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de atenção primária à saúde da mulher no climatério. E nós vamos começar com um breve histórico e contextualizar um pouquinho o que é atenção primária à saúde. Depois vamos falar um pouquinho sobre definições, as tecnologias atualmente trazidas dentro dos estágios reprodutivos e não reprodutivos da mulher, sintomas menopausais, propedêutica, manejo clínico dentro da atenção primária, e vou trazer um projeto recente nosso relacionado ao climatério. Várias conferências internacionais e nacionais trouxeram as questões relacionadas ao nosso Sistema Único de Saúde. Desde 1986, na nossa Constituição, nós temos, portanto, a saúde por direito constitucional. Em 1990, nós tivemos a lei orgânica relacionada aí às questões do Sistema Único de Saúde e, portanto, tudo isso veio já desde 1978, que trazia aquela ideia de saúde para todos. E a atenção primária era dita como aquilo que teria que ser culturalmente aceito dentro de um território específico, pensando em prevenção e promoção de saúde, sempre na baixa complexidade. Então, seriam aquilo de fundamentos dos cuidados primários à saúde. Com a lei orgânica do Sistema Único de Saúde e, portanto, a hierarquização, estratificação. Às vezes me perguntam qual é a diferença entre atenção primária, integralidade do cuidado. Então, um dos atributos da atenção primária é a integralidade do cuidado, que seria dentro da saúde da mulher, por exemplo. A questão relacionada ao acesso. O acesso, por exemplo, permitir com que uma pessoa que esteja na pós-menopausa tenha o diagnóstico de osteoporose. Então, primeiro ela tem que ter o acesso ao Sistema Único de Saúde. Depois ela tem que fazer o diagnóstico da osteoporose. E depois ela tem que ter o tratamento. Então, isso chama-se integralidade do cuidado. Um dos outros atributos de atenção primária é a longitudinalidade do cuidado. Então, ao longo do tempo, o acompanhamento ao longo do tempo do indivíduo, durante toda a sua sobrevida, portanto, seria a longitudinalidade do cuidado. E os ginecologistas fazem isso, portanto, com muita maestria na saúde da mulher. Além disso, coordenação do cuidado. Quem é que coordena o cuidado daquela mulher que vive naquele território e que, portanto, tem o seu vínculo dentro da unidade básica de saúde? Coordenar, porque ela vai precisar, ela tem uma lesão precursora de câncer de colo, ela vai precisar de um tratamento, uma conização. Quem é que coordena o retorno dela? Coordena, portanto, essa longitudinalidade e integralidade do cuidado? O indivíduo que está na atenção primária.
E é na atenção primária, portanto, que nós temos as principais afecções em saúde, né? Na média complexidade, também nós vamos já para aquele tratamento específico. E alta complexidade são aqueles tratamentos não só para doenças raras, mas também de alto custo. Mas a evolução da atenção primária, e agora se fala em atenção básica, portanto, em nosso país, trouxe também a estratégia relacionada à prevenção, promoção, reabilitação e tratamento. E também trouxe a questão da estratégia de saúde da família, né? Mas dentro da ginecologia, daquilo que nos interessa, e também, obviamente, no climatério, as questões relacionadas de prevenção das principais neoplasias da mulher. Eu digo que a política de atenção integral à saúde da mulher, ela veio antes do SUS. Ela já trazia as questões relacionadas a cuidados de prevenção e promoção de saúde descentralizados, ou seja, deve ser feita no território, ali onde a paciente mora e aonde ela tem, portanto, suas culturas e toda a sua comunidade, né? Então, ela já trazia essas questões. E por que é importante política pública? Por que eu sempre acho que isso é importante? E eu não acho, a gente tem certeza. Porque é uma maneira de manter os processos de trabalho, né? Independente se a Isabel vai estar ou não lá, se o professor José vai estar ou não lá. E, portanto, isso mantém processos de trabalho. E a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher já trazia questões específicas a respeito da importância no climatério, uma vez que essa mulher está vivenciando cada vez mais, portanto, tanto a transição para a menopausa quanto a pós-menopausa, devido ao aumento, obviamente, da sobrevida da mulher. Em 2004, nós tivemos uma releitura dessa política nacional que também trouxe a importância do climatério. Então, as políticas públicas, elas sempre citam o climatério como um período importante de prevenção e de promoção de saúde. Aqui, a atenção básica, já falei. E na atenção primária, uma das coisas também muito importantes que está em nossas políticas nacionais desde 2006 é o aspecto multiprofissional. Então, nós temos na atenção primária, agora nas unidades básicas de saúde, tem-se nutricionista, tem-se fisioterapeuta, assistente social, psicóloga, contratado. Política pública é recurso. Isso é política pública, né? Garantia de financiamento. Desde 2009, aqui na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, nós estamos trabalhando no antigo que se chamava Projeto Região Oeste. Esse projeto atualmente não existe mais, mas a estrutura, portanto, de assistência, ensino, pesquisa dentro da Prefeitura da cidade de São Paulo e aqui especificamente na região centro-oeste da cidade de São Paulo, ela se mantém. Atualmente, a Faculdade de Medicina, nós temos por ano, aproximadamente 10 médicos de família e comunidade, de 10 a 12 vagas, né? Nós já estamos no programa há mais de 12 anos, então eu estava fazendo já são mais de 120 médicos de família e comunidade formados, né? E nós temos atualmente, começou-se com 16 unidades básicas de saúde, agora nós estamos com 12 unidades básicas de saúde sobre essa administração da faculdade, que é da atenção primária, e a disciplina de ginecologia, assim como a de obstetrícia também, participa, portanto, desse programa. Mas aqui foi uma tese de uma aluna de mestrado minha, que nós pegamos diagnósticos em saúde, então nós agrupamos principais diagnósticos em saúde relacionados aos CIDs, e nós estratificamos, portanto, tudo em saúde da mulher, e a gente estratificou especificamente onde que essas mulheres tinham a assistência, e, portanto, 72%, 71,30% na época, eram atendidas
em unidade básica de saúde, ou seja, o manejo clínico das principais doenças ginecológicas eram atendidas em nível de atenção primária. Bom, e quais eram esses diagnósticos, né? Então, aqui a gente tem o exame. Calma. Então, aqui nós temos o azulzinho, que é doenças do aparelho urinário. Nós agrupamos doença da mama. Aqui eram todos diagnósticos benignos, tá? Os oncológicos eu retirei desse estudo. Doenças inflamatórias dos órgãos pélvicos, transtornos inflamatórios do trato, não inflamatórios do trato genital inferior. O que é isso aqui? Sangramento uterino anormal. Então, aqui está pólipo, aqui está mioma, aqui está endometriose, adenomiose, né? E também rastreamento e anticoncepção. E aqui nesse trabalho, o que nós vimos? Que o sangramento uterino anormal, e aqui eu chamo a atenção, e durante a aula também, o sangramento uterino anormal na transição para a menopausa, né? O manejo clínico dessas mulheres, portanto, deve ser feito em mais de 70% na unidade básica, mas eu acredito que nós deveríamos qualificar mais. É por isso que as nossas ações atualmente em temas na atenção primária, e também nós já estamos agora com o nosso 5º curso relacionado à Escola de Educação Permanente da Prefeitura Municipal de São Paulo, onde participam inclusive alguns colegas, e essas são as principais temáticas, onde a gente qualifica, portanto, esses profissionais de saúde para que possam fazer um manejo clínico adequado dessas situações. E quais são as mulheres, portanto, que têm o maior risco para ir para um atendimento no hospital universitário ou ir para um atendimento aqui no Instituto Central do Hospital das Clínicas? É exatamente o fator etário sempre, é uma das principais questões, aquelas em estado menopausal e com comorbidades. Esse diagnóstico aqui de sangramento uterino anormal, essa mulher, se não tiver um adequado manejo clínico na atenção primária, ela tem um risco 4 vezes maior de precisar de uma internação em nível terciário, por exemplo. Então, aí a importância de nós estarmos pensando cada vez mais em qualificação dessa rede de assistência. Esse foi um estudo nosso, também de um mestrando, porque nós sabemos que a cobertura de atenção básica ela é importante e ela começa a modificar alguns indicadores de saúde quando a gente atinge aproximadamente 80% ou mais da cobertura, né? E nós fizemos aí, queria fazer, né, uma correlação com relação ao câncer de mama e câncer de colo, câncer de útero, ovário, né? E nós fomos fazendo essas correlações. E aqui, atualmente, aqui nesse estudo, estava em aproximadamente 50% a cobertura de atenção básica no estado de São Paulo. A região sudeste atualmente atingiu 68%, né? Isso é só uma curiosidade, que a maior atenção básica que nós temos em nosso país é em região nordeste e sul atualmente, tá? Mas o que impacta, portanto, nos nossos indicadores de câncer de mama e de câncer de colo do útero e outros cânceres do trato genital inferior? Estão relacionados ao nível socioeconômico e também relacionados ao tempo de estudo de nossas mulheres. Então, não basta somente um investimento em saúde. Existem algumas questões que eu digo que são além, né? É saneamento básico, é educação, são outras coisas para que a gente tenha que realmente modificar os nossos indicadores em saúde da mulher no climatério. Esse foi um estudo que nós fizemos, fazendo uma associação entre as políticas nacionais que eu citei, então a política de atenção integral à saúde da mulher e também a política, o PNAISM, né, e o PAISM e o PNAISM, e alguns índices relacionados à mortalidade, né? Na ocasião de 1996, esse estudo a 2016, nós pegamos também os CIDs, o CID-10, e
As principais causas de morte em mulheres no climatério estão aí a doença cardiovascular e os tumores. E, obviamente, isso não se modificou ao longo do tempo. Nós tivemos uma melhoria, principalmente nas questões relacionadas ao sistema circulatório, e não tanto quanto gostaríamos com relação às neoplasias. Já finalizando esse breve histórico de política pública, atenção primária, né, e já caindo aí já no climatério, nós tivemos em 2024 a política estadual, em dezembro de 2024, lançada para conscientização e atenção integral à saúde da mulher. Eles colocaram aqui no climatério e na menopausa. Então, o que essa política traz, né? A importância de estimular a realização de campanhas, seminários, palestras sobre climatério e menopausa, estimular a participação da comunidade com formulação de políticas públicas para as mulheres, estimular o atendimento multiprofissional, como já falamos no início da aula, incentivar a formação, capacitação e sensibilização dos profissionais especializados, estimular a adoção de estratégias de acolhimento e qualificação do atendimento, a realização de pesquisas científicas sobre benefícios de terapia, da terapia hormonal a ser utilizada. Então, acredito que isso aqui seja bastante benéfico para nós, como instituição, como disciplina de ginecologia, e disseminar à sociedade em geral informações a respeito de climatério. E, afinal de contas, o que é o climatério? O climatério é, portanto, um período de transição do período reprodutivo para o não reprodutivo da mulher e que tem como um grande marco, portanto, o último período menstrual, que é a menopausa. A menopausa é um diagnóstico retrospectivo, como nós sabemos, somente após 12 meses consecutivos de ausência de menstruação, portanto, sempre associado ao que eu chamo de uma insuficiência ovariana progressiva, fisiológica e permanente. Nunca mais, portanto, essa reserva ovariana retornará à sua atividade, né? Então, por isso que eu gosto dessa definição. A idade da ocorrência da menopausa, portanto, quando ocorre esse último período menstrual, classicamente dos 40 aos 55 anos, portanto, a gente tem que pensar aqui como uma grande curva de Gauss, né? Onde nós temos, portanto, uma idade da ocorrência da menopausa oportuna de 45 a 55 anos, de 40 a 45 é o que nós chamamos de uma idade precoce, né? Da ocorrência da menopausa, e tardia quando ela ocorre acima de 55, 56 anos. Obviamente que quanto mais precoce, isso está relacionado a questões de tempo, então o tempo do hipoestrogenismo, que vai impactar no risco de fratura, diagnóstico de osteoporose, doença cardiovascular, e também o tempo vivenciando essa exposição estrogênica prolongada, ao contrário, relacionados aí à neoplasia de mama e, portanto, de câncer de endométrio. A idade da ocorrência da menopausa, esse aqui é um estudo do professor Bagnoli, da professora Ângela, portanto, que está aí ao redor de 48. Campinas teve um estudo também epidemiológico com 51 anos, mais ou menos, mas classicamente o período reprodutivo ele se encerra ao redor aí dos 50 anos de idade. Bom, essa é a classificação atualmente que nós temos utilizado de terminologias. Por que não utilizar o climatério? Porque o climatério são dois períodos muito distintos das mulheres, né? Portanto, uma mulher hoje em dia com 42 anos, ela está pensando em engravidar, né? Então, essa conotação, inclusive científica, ela tem procurado especificar um pouco mais a população que nós estamos trabalhando. Então, a gente tem utilizado cada vez mais a terminologia de transição para a menopausa, onde essa mulher, portanto, ela ainda apresenta ciclos menstruais,
Transição para menopausa precoce. Quando que é precoce? Quando inicia-se, portanto, uma alteração desse ciclo menstrual, levando aí a uma alteração principalmente de periodicidade, elevando 7 dias de diferença. Então, aquela mulher que chega dizendo, olha, o meu ciclo era de 28, mas agora está 35, depois 36, 37 dias, aquilo vai espaçando, até que ocorre a transição para a menopausa tardia, como critério clínico aqui relacionado à ausência de pelo menos 2 ciclos. Uma outra terminologia que eu gosto muito quando a gente fala em anticoncepção é a perimenopausa. Por que a perimenopausa que a gente utiliza aqui quando eu falo de anticoncepção? Porque ela inclui aqueles 12 meses de ausência de menstruação. Então, é a transição para a menopausa, o último período menstrual e mais aqueles 12 meses de ausência de menstruação. E aqui, portanto, a pós-menopausa, que diferente do climatério, que tem uma questão etária relacionada aos 65 anos, se encerra, a pós-menopausa não. A pós-menopausa é until death, até a morte, né? E durante toda a sobrevida dessa mulher. Então, por isso, por essas questões que a gente tem utilizado, portanto, essas terminologias. Classificação de Stroh levam outros critérios aí, indiretos de reserva ovariana, como o hormônio folículo estimulante, e diretos relacionados ao hormônio antibileriano, inibina B, contagem de folículos antrais. Estes não são, portanto, disponíveis na atenção primária para mim. A única coisa que eu tenho, se eu preciso, né, lembrar que o diagnóstico ele é sempre clínico, né? Mas o FSH sim eu tenho disponível. E, obviamente, os sintomas menopausais que podem ocorrer 3, 4 anos antes da menopausa propriamente dita. Opa, disparou aqui. Da menopausa propriamente dita. E o que ocorre, portanto? Classicamente, essa reserva ovariana, ela tende a se reduzir após os 40 anos de idade, aí 10 a 15% dessa reserva ovariana daquilo que a mulher, portanto, nasceu. E, classicamente, a inversão do eixo, né? Onde nós temos uma elevação cada vez mais contínua do hormônio folículo estimulante e uma queda progressiva da produção do estrogênio ovariano. Isso impacta diretamente em diferentes órgãos e sistemas da mulher. O hipoestrogenismo, ele é, sem dúvida, o estrogênio, ele é, portanto, fundamental numa série de sintomas, mas o hipoestrogenismo, quando ele se inicia, volto a dizer, 3, 4 anos antes da menopausa propriamente dita, os sintomas de maior prevalência e os mais citados e percebidos pelas mulheres são os sintomas vasomotores. Lembrar que não são somente os fogachos e a sudorese, mas também a taquicardia, sensação, às vezes, né, de tontura, síncope, zumbido, né? Alguns estudos que nós vamos trazer aí relacionados à disfunção cardiovascular. Os sintomas, então, mais sentidos são os sintomas vasomotores, as disfunções do sono também, tanto no aprofundar do sono, como também aquela sensação do despertar, muitas vezes relacionadas ao sintoma vasomotor, as alterações de humor, cognição, memória, a síndrome geniturinária da menopausa, que tende a ser, portanto, mais relacionado à pós-menopausa tardia, mas também pode ocorrer redução de lubrificação, alterações de libido, ressecamento vaginal, já sentidos na pós-menopausa precoce também. O estrogênio, ele sem dúvida nenhuma, ele também é ótimo na nossa face endopélvica, nos fibroblastos, relacionados aí à questão de elasticidade, né, da nossa musculatura, das nossas fáscias e, portanto, impacta no sistema tegumentar. E também as disfunções relacionadas aí às questões metabólicas, aumento de circunferência abdominal e, portanto, aumento de peso, não só relacionado ao hipoestrogenismo, mas também relacionado ao fator etário, né? Aqui nós temos sempre os dois pesos, né? O fator etário e o hipoestrogenismo.
e as alterações mais tardias relacionadas aí às disfunções cardiovasculares e ao sistema ósseo. Aqui eu trouxe as questões relacionadas aí ao sistema os sintomas vasomotores, lembrando que é em nível de sistema nervoso central. Então, as alterações de sintomas vasomotores, sono, alterações de humor, elas são bastante frequentes e nossas mulheres, nos nossos estudos que nós vamos ver em seguir, têm aí, às vezes, de 60% das vezes, com sintomas intensos, de moderados a intensos. Então, portanto, o hipoestrogenismo impacta diretamente aí, tanto nas vias serotoninérgicas como dopaminérgicas da mulher, trazendo essas alterações relacionadas aí no centro termorregulador, hipotálamo e também sistema nervoso autonômico. Esse mesmo mecanismo também impacta as nossas disfunções cardiovasculares, que é o que dá a taquicardia. Mais ou menos em 2012, foi soltado um estudo epidemiológico no NAMES, onde foi discutido que mulheres com intensidade de sintomas altos estavam relacionados a maiores episódios de acidente vascular cerebral e doença cardiovascular. Dentro desse contexto, nós, portanto, por meio de um transdutorzinho aqui torácico, nós fizemos uma associação entre a intensidade dos sintomas menopausais e essas disfunções relacionadas ao sistema nervoso autonômico e nós tivemos, portanto, uma positividade. Nós não conseguimos achar um marcador específico para isso, mas nós tivemos essa associação em nossos estudos, sendo, portanto, fundamental essas ações, né, de prevenção e promoção de saúde dentro da doença cardiovascular. Com relação à propedêutica, então. A propedêutica, ela é tudo isso, né? Nós temos que ter anamnese e exame físico, ela é um instrumento fundamental de identificação de risco. Anamnese e exame físico é onde você busca, portanto, tudo isso que nós estávamos falando. Então, antecedente ginecológico, antecedentes obstétricos, pessoais, história de vida dessa mulher, tratamentos prévios, peso do nascimento, número de partos, como que foi, se ela teve diabetes gestacional ou não, se ela é uma paciente com antecedentes de SOP, aí de risco para neoplasia de endométrio, doença cardiovascular, os dados relacionados à aferição de níveis expressóricos, dados antropométricos, lembrando aí de síndrome metabólica, tudo isso nós temos que ir atrás e o diagnóstico do climatério, da transição para menopausa e pós-menopausa é, portanto, clínico. Mas quando solicitar o FSH na atenção primária, portanto, a gente sempre, é o único marcador que eu tenho de reserva ovariana indireta, é o hormônio folículo estimulante, então eu posso solicitar do 3º ao 5º dia do ciclo menstrual, se ela ainda apresenta isso. Numa investigação complementar relacionado aí à perimenopausa, principalmente entre 40 e 45 anos, fazendo um diagnóstico diferencial do sangramento uterino anormal de causa não estrutural e também nos casos de diagnósticos diferenciais de sintomas menopausais, precoce principalmente, já lembrando aí um pouco daquele fluxograma de amenorreia secundária, nós solicitamos o hormônio folículo estimulante. O hormônio tiroestimulante, ele também é solicitado, portanto, dentro desse diagnóstico laboratorial, então nós também temos na atenção primária. E a propedêutica de identificação de risco, a gente busca de uma maneira geral praticamente esses 4 grupos, né? Cardiovascular, rastreamento das neoplasias, detecção precoce de osteoporose e aqui também temos sempre lembrado da detecção de infecções sexualmente transmissíveis. Esse foi o último consenso da Sociedade Brasileira
de Cardiologia e da FEBRASGO, que traz a importância de identificação de risco na anamnese, como eu falei. Atenção primária, nós temos, portanto, que valorizar essa questão do acompanhamento dessa mulher, né? Então, aqueles fatores de risco já bem estabelecidos para doença cardiovascular, hipertensão, dislipidemia, diabetes, sobrepeso, síndrome metabólica, uma dieta aí não saudável, né? Aí que nós vamos falar mais adiante de alimentos processados, ultraprocessados, sedentarismo, tabagismo e fatores de risco específico como síndrome de ovário policístico, a menopausa precoce, né? A própria doenças autoimunes, mas aqui pouco falado, mas já citado no início da minha aula, as questões relacionadas a questões socioeconômicas e também relacionados aí a estresse crônico, como no caso de violência sexual, eles citam aqui, né, discriminação racial e baixo acesso ao nosso Sistema Único de Saúde, sendo um dos fatores de risco reconhecidos para, portanto, um desfecho ruim, que é a doença cardiovascular nas mulheres. Nós também trabalhamos com circunferência abdominal, aferição de pressão arterial, dosagem de colesterol total e frações de triglicérides, sempre buscando questões relacionadas à síndrome metabólica e também a glicemia de jejum, nós também incluímos na solicitação de rotina, na avaliação clínica das nossas pacientes. Cada vez mais temos utilizado os algoritmos, tanto para doença cardiovascular, quanto para também identificação e tratamento da osteoporose, né? Os algoritmos de risco, tanto da Organização Mundial de Saúde, quanto o preconizado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, eles estão indicados. Qual é a diferença dos dois? Não está diferente com relação àquilo que pontua, né? Que é fator etário, diabetes, pressão arterial, HDL, LDL, não é isso que é a diferença. A diferença aqui é que aqui eles, no fim, eles estratificam esse risco dessa mulher e eles sugerem ou não o uso da estatina, enquanto que da Organização Mundial de Saúde ele só estratifica o risco, né? Aqui são os exames solicitados pelo Caderno Brasileiro e também pela SOBRAC, indicados após os 40 anos de idade. Estratificação de risco cardiovascular que eu falei. E por que é tão importante assim essa estratificação de risco? Na prescrição, escolha da terapia hormonal, na via principalmente de administração da terapia hormonal. Então, portanto, temos utilizado cada vez mais essa estratificação de risco. Lembrando que o baixo risco não há contraindicação para nenhuma via de administração. Sempre tem que levar em consideração o tempo de menopausa e sempre tem que levar em consideração a idade do paciente, lembrar disso. E para risco intermediário, portanto, tem-se uma preferência para a via transdérmica e nas estratificações de risco de alto risco, portanto, o ideal é buscar uma terapia hormonal que seja não hormonal, portanto, né? Uma outra via que não a não hormonal. Esses são alguns estudos que eu comentei com relação às nossas mulheres atendidas aqui no Instituto Central do Hospital das Clínicas. 30% delas têm alguma comorbidade. Então, ou é hipertensão, ou é alguma hipertrigliceridemia, ou é alguma alteração relacionada a diabetes. Então, é muito importante essa avaliação do risco cardiovascular. É isso que eu queria estar alertando e trazendo esse protocolo de atenção primária neste sentido. Das detecções precoces, portanto, das principais neoplasias, o câncer de mama, aquele que, portanto, tem uma maior mortalidade entre as mulheres e também uma alta incidência. Os fatores de risco, o fator etário é o principal dele, naquelas pacientes de baixo risco, portanto. As de alto risco, que seriam as alterações genéticas, fatores hereditários, lifraumene,
Essas pacientes a gente não costuma ter lá na atenção primária, mas aqui eu entro novamente com um estudo nosso, que nós trouxemos o tempo de espera, quem são as mulheres que têm o maior tempo de espera para tratamento, né? E aí são as mulheres mais de 50 anos, negras e com baixo nível socioeconômico, né? Então, lembrar novamente das questões que impactam diretamente nos nossos índices aí, de saúde na mulher, né? O autoexame, portanto, não há uma comprovação com relação à redução de mortalidade, mas aqui eu quis trazer isso especificamente, que nós tivemos uma tese de mestrado, que ela é qualitativa aqui no ICESP, e quais eram as principais barreiras de acesso à mulher com menos de 40 anos de idade que tinham câncer de mama, né? E a principal barreira de acesso era o profissional de saúde. A paciente chegava com a queixa, porque ela, durante as campanhas, ela se autoexaminava, e o profissional de saúde, a primeira coisa que ele fala lá na unidade básica é que não está dentro da faixa. Eu não vou solicitar um exame de mamografia porque não está dentro, né, portanto, do preconizado pelo Ministério da Saúde. Então, é só esse alerta, né, de que nós temos que sempre ter aí a importância, né, de conversar com o paciente, o exame físico, portanto, ele é sempre preconizado. E o rastreamento para o câncer de mama é de 50 a 69 anos pelo Ministério da Saúde e com periodicidade a cada 2 anos, e da Sociedade Brasileira de Mastologia é a que nós utilizamos de 40 a 74 anos. Acima disso, sempre observar a sobrevida, portanto, do paciente, a atividade diária dela, se é uma paciente, portanto, que tem uma boa expectativa, se mantenha-se, portanto, o rastreio anual. E a diferença também é que na Sociedade de Mastologia é anual. No câncer de colo do útero, lembrado, o principal fator de risco é, portanto, atualmente eu coloco não ser vacinado, né? É um dos fatores de risco, mas também as questões relacionadas à infecção prévia pelo vírus HPV, comportamento sexual de risco, imunossupressão, tabagismo, todos esses são fatores que são valorizados na anamnese. A recomendação do Ministério para a citologia oncótica do colo do útero, de 25 a 64 anos, sendo 2 consecutivas, passa-se para 3 anos, e encerra-se aqui pelo Ministério da Saúde em 64 anos. Lembrar que nós temos um novo PCDT, que é o rastreamento, a inclusão, né, do teste DNA-HPV, a Febrasgo desde 2016, o INCA e a Febrasgo têm conversado a respeito da inclusão do teste do DNA-HPV, e que as diretrizes de recomendação virá, então, portanto, o teste do HPV, DNA-HPV, oncogênico com genotipagem parcial, ou, portanto, naquelas pacientes a partir de 25 anos serão incluídos, e até os 60 anos de idade, né? Se o teste, portanto, se ela já tiver um teste negativo, encerra-se. Mas se ela nunca fez o teste, ela vai iniciar o tratamento, o teste a partir dos 60 anos, e, portanto, caso de negativo, ela não precisa repetir, e se vier positivo, ela entra, portanto, nesse fluxograma, que será aí, acredito, em breve o próximo fluxograma que nós seguiremos na atenção primária. Assim espero. Com relação ao câncer de endométrio, esse sim, eu tenho chamado bastante atenção lá na unidade básica de saúde, e não só para o sangramento de pós-menopausa. O sangramento uterino anormal, de difícil controle clínico da transição para a menopausa. Tenho chamado muito a atenção com relação a isso. Olha lá os nossos estudos. 30% das nossas mulheres com obesidade, hipertensão, portanto,
muitas vezes retardando cada vez mais aí essa paridade ou nem tendo, né? E são mulheres, portanto, com risco para câncer de endométrio. O que nós utilizamos lá na atenção primária? Nós utilizamos a ideia de avaliação de endométrio. Então, eu trabalho incessantemente com essa ideia. A mulher que tem um sangramento uterino anormal na transição para a menopausa, que não melhora com o tratamento, opa, eu já logo pergunto, é obesa? Já logo vou atrás de algum fator de risco, portanto, que possamos estar ou frente a uma hiperplasia endometrial atípica ou frente, portanto, a um câncer de endométrio. Como que é feita esta avaliação do endométrio? Então, lembrando aqui de uma das frases da Febrasgo que diz que o padrão ouro para diagnóstico é uma biópsia realizada em tempo adequado por qualquer método. Nós, por meio de um protocolo específico lá no Centro de Saúde Escola Geraldo de Paula Souza, há mais de 1 ano e meio que a gente tem a PIPELE ou PAIPELE, como alguns falam, né? Nós temos tido, portanto, essa inclusão dentro, esse procedimento ambulatorial dentro da nossa assistência e há 30 dias atrás conseguimos aí um diagnóstico de câncer de endométrio numa paciente, portanto, que tinha um sangramento de pós-menopausa em uso de terapia hormonal e que, portanto, nós fizemos o aspirado. Esse aspirado, qual é a grande riqueza? Apesar de não ter a acurácia que tem, sem dúvida nenhuma, uma esteroscopia aqui maravilhosa no nosso Instituto Central do Hospital das Clínicas, mas para a minha paciente chegar aqui, muitas vezes nós temos uma fila de 8 a 12 meses. Então eu digo, se a paciente já está ali, colhe o Papa Nicolau e faz um aspirado. É isso. É isso. Né? E a gente tira a paciente de uma fila. Se vier positivo, a gente tira a paciente de uma fila. Se vier, obviamente, negativo, nós temos que prosseguir a investigação. Então, mesmo que a cavidade seja inacessível ou no ultrassom transvaginal a gente tenha já uma lesão focal, então aí, obviamente, a gente encaminha para ambulatórios de maior especialidade, né? E maior complexidade. No câncer de ovário, o que nós temos é a história clínica do paciente e o ultrassom, seja ele transvaginal, pélvico ou abdominal, e a ressonância, sim, que nós temos para avaliação de tumores pélvicos. Lembrando que não há um rastreamento específico ainda para câncer de ovário. Câncer de colo retal também faz parte da nossa propedêutica de avaliação da mulher no climatério, não só relacionado à questão da mudança do hábito intestinal, acima de 50 anos, a própria obesidade e a história familiar de câncer de colo retal. Se tiver história familiar de câncer de colo retal, automaticamente a gente já tem conseguido a colonoscopia. Lá pela Unidade Básica de Saúde a gente consegue solicitar. Mas o que eu tenho disponível para pacientes de baixo risco é a pesquisa de sangue oculto de fezes. O rastreio do Ministério a partir dos 50 e a Sociedade de Câncer americana já baixou para 45, então isso é o que nós temos utilizado lá na Unidade Básica de Saúde já, se eu não me engano, há uns 2 ou 3 anos que a gente tem utilizado a partir dos 45 anos, a gente antecipa esse rastreamento para câncer de colo. Como fazer a detecção precoce da osteoporose? Isso é sempre um desafio, sem dúvida nenhuma. Então, o que a gente busca na anamnese é a história de fratura familiar, se a paciente já tem uma história pessoal de fratura. O tempo de menopausa, ele é sempre um fator de risco para questões relacionadas à saúde óssea. O próprio uso de corticoide crônico e, portanto, algumas
outras medicações relacionadas aí à absorção e reabsorção óssea. A densitometria mineral óssea, pelo protocolo do Ministério da Saúde, seria somente para mulheres acima de 65 anos, mas a gente tem utilizado cada vez mais outro algoritmo aí na assistência à saúde da mulher. A gente faz um Google, ali a maioria das unidades básicas de saúde tem, portanto, o computador. Agora está vindo o prontuário eletrônico do SUS, nós temos acessos à internet e, portanto, a gente tem preconizado a utilização do índice de Frax, tanto para antecipar essa solicitação da densitometria óssea, como também relacionado aí à possibilidade de tratamento. As dosagens de sorologia para HIV, sífilis, hepatite B, temos também preconizado, e aqui eu chamo a atenção especificamente para vários pacientes que, às vezes, na atenção primária à saúde, são diagnosticadas com moléstia inflamatória pélvica aguda. O pessoal trata com azitromicina, trata com Rocefin e esquece de pedir sorologia. Então, faz parte do protocolo, né? Então, aqui, somente um adendo com relação a isso. E já finalizando, como que a gente faz esse manejo clínico na atenção primária, lembrando que é preconizado, portanto, a mudança de hábito independente da terapia hormonal ou não hormonal. E aqui nós tivemos um programa de atenção integral à saúde da mulher no climatério, que foi toda a minha linha de pesquisa desenvolvida durante o mestrado e doutorado, onde eu tinha, na época, uma nutricionista, uma psicóloga, enfermagem, e eu tinha também uma fisioterapeuta. O que nós conversávamos a respeito é aquilo que veio aqui na política pública de 2024, né? Criação de espaços de acolhimento, atendimento multiprofissional. Nós tínhamos recomendação nutricional, esclarecimento sobre o que é menopausa, e agora, atualmente, estou tendo a oportunidade de novamente iniciar esse projeto, que é o projeto 40+, lá no Centro de Saúde Escola Paula Souza, onde também tem a Escola de Enfermagem e a EASH envolvidos, né? Faz-se, portanto, esclarecimento sobre a temática, as mulheres retornam semanalmente para um incentivo desse autoconhecimento, sensibilização a respeito dos exames necessários a serem realizados na transição para menopausa e pós-menopausa. Para as mulheres mais velhas, obviamente, de maior idade, a gente, portanto, trabalha com questões relacionadas à redução de quedas, de risco de quedas, ambiência domiciliar. O incentivo à cessação, tanto de drogas lícitas quanto ilícitas, é trabalhado também. Vacinação, então, é uma questão que nós temos na Unidade Básica de Saúde. Aqui eu deixei, nós trabalhamos com 2 calendários específicos, né? Trabalhamos com aqueles que é o calendário do adulto, que é de 20 a 59 anos, e tem o calendário também 60+, né? Que são basicamente o que eu tenho na Unidade Básica de Saúde, é a influenza, eu tenho a tríplice bacteriana, a pneumocócica. Se a paciente tem comorbidade acima de 50 anos, a gente acaba encaminhando para os centros específicos de imunização, aí precisa da cartinha, né? A do HPV, até os 45 anos, a tríplice viral, só se o paciente não tem, portanto, nunca foi vacinado, senão não há evidências de fazer aí uma repetição, a não ser em situações de risco epidemiológico, e a hepatite B nós também temos na nossa unidade básica. Bom, vamos falar então das questões relacionadas à recomendação de alimentação saudável. Nossa nutricionista não utilizava uma recomendação específica, né? Mas a Organização Mundial de Saúde aí preconiza algumas questões a serem abordadas, né? E nós temos também o Guia de Alimentação Brasileiro,
que também traz essas recomendações, e não trazer uma constituição fixa alimentar, mas trabalhar com algumas questões. E o que a gente mais tem trabalhado, além dos clássicos aqui de limitar açúcar, sal, o consumo diário, nós temos trabalhado com a ideia aqui de minimizar o que nós chamamos hoje em dia de alimentos processados e ultraprocessados, né? Então, fazer com que essa mulher tenha basicamente 80% da alimentação dela baseado em produtos naturais, em produtos com pouco cozimento, em produtos não industrializados, em produtos que a gente chama de processamento culinário caseiro, né? Então, estimular essa mulher, portanto, a ter uma alimentação de 80% baseado nisto. O que nós levantamos, né? Nossas mulheres têm um consumo, tanto na transição para a menopausa quanto pós-menopausa, principalmente de açúcares e carboidratos complexos. Nós temos uma revisão sistemática que traz que as mulheres que têm uma alimentação baseada em alimentos ultraprocessados têm maior, portanto, associação com sintomas menopausais intensos a moderados. E aqui, professor, eu trouxe esse artigo porque eu tive a oportunidade, nós estávamos no NAMES, ano passado, no North American Menopause Society, e esse trabalho foi citado em 2 apresentações de pessoas que eu desconhecia, e eu estava sentada na plateia, eu olhei e falei, nossa, eu conheço essa tabela, né? E aí eu trouxe, deixei disponibilizado, eram os nossos trabalhos. E foram mais de 200 mulheres entrevistadas aqui no nosso ambulatório de climatério. E o que nós observamos é exatamente o que a revisão sistemática trouxe, né? Que os alimentos ultraprocessados estavam relacionados aos piores scores de sintomas menopausais, sexuais, somáticos, memória e concentração também, tá? E enquanto que aquelas pacientes que tinham um consumo principalmente de frutas, vegetais, portanto, tiveram melhores scores nas qualidades de vida e também menor intensidade de sintomas menopausais. Aqui eu trouxe uma tabelinha que eu achei legal, de repente, de trazendo aqui, para ver como que está a alimentação das nossas pacientes, dos nossos ambulatórios, né? Então, a gente tem um excesso aí de gorduras de ácidos graxos trans, que seriam aqueles relacionados principalmente a produtos industrializados, mas também vistos, por exemplo, em carne. Alto consumo de açúcar, baixo consumo de fibra, né? Vitamina D, vitamina E, menor consumo. Cálcio, olha aqui, praticamente metade da necessidade, né, diária de nossas mulheres. O nosso estudo, pensando em grupo multiprofissional, trouxe uma redução de 30% relacionado ao peso corporal, benefício com relação aos níveis de colesterol, melhora do humor depressivo dessas mulheres, isso foi muito bacana. Lembrar que a recomendação de atividade física é de 150 a 300 minutos por semana, que não é atividade vigorosa. Atividade vigorosa preconiza de 75 a 150 minutos por semana. O que a gente orienta? Que ela comece pelo menos com 150 minutos por semana e que ela vá progredindo, pelo menos atingindo essa meta em 6 meses e em 1 ano que ela consiga atingir os 300 minutos por semana. Lembrar que a atividade física está relacionado aí à redução de queda, flexibilidade, coordenação motora, força muscular, manutenção de equilíbrio, qualidade de práticas como yoga, meditação, não tem um impacto com relação aos sintomas menopausais, mas é importante a associação tanto da atividade física com o fortalecimento muscular. Isso é muito importante e impacta diretamente com relação à saúde óssea.
Nossa fisioterapeuta também foi uma tese de mestrado, onde eu fiz a coorientação. Ela trouxe aí benefício com relação à melhora dos scores de atividade de vida diária, nos questionários de atividade de vida diária, melhora na flexibilidade, principalmente de grandes articulações. Então, é importante trabalhar com essa mudança de hábito durante a transição para a menopausa, pós-menopausa, e aqui a gente fez pós-menopausa precoce e tardia. Ambas tiveram benefícios. Aquele mesmo transdutorzinho nós colocamos nas mulheres. Primeiro a gente fez a associação entre os sintomas e depois a gente pôs o pessoal para fazer atividade física. 18 semanas depois, essas mulheres já tiveram benefício com relação à disfunção cardiovascular. Esse foi um estudo relacionado à yoga, apesar de não ter um impacto importante nos sintomas vasomotores, mas as nossas mulheres tiveram melhora na qualidade do sono, por exemplo. Aqui, já trazendo algumas teses de inteligência artificial, esse era um joguinho, Moviletrando, onde nós colocávamos as mulheres para fazer. É um joguinho que tem a propriocepção, tem uma webcam, onde ela vai olhando e fazendo os movimentos com o mouse stick. Era um mousezinho e ela vai acompanhando os movimentos. E nós colocamos as mulheres para fazer esses movimentos. E um dos fatores, portanto, que está relacionado à dificuldade, né, na realização dessas atividades de tarefa de realidade virtual é o fator etário. Então, a questão do tempo de menopausa aqui não interferiu muito. E nem também a intensidade dos sintomas menopausais não interferiu nessa questão cognitiva das nossas mulheres que fizeram esses estudos, que participaram dos estudos. Bom, e terapia hormonal, Isabel, você tem na atenção primária? Nós temos, mas eu sempre falo que não é para todos, deve ter a indicação, individualização, sempre buscar aí identificação de risco, ponderar risco-benefício, escolha terapêutica. Essas são as indicações clássicas de terapia hormonal e, portanto, a gente sempre leva em consideração os sintomas, né, vasomotores, a intensidade dos sintomas vasomotores. O que eu tenho na atenção primária à saúde? Bom, o nosso Registro Nacional de Medicamento, nós estamos fazendo milagre, né? Disponível no nosso Registro Nacional de Medicamento, né? Ainda está descrito lá o estrogênio equino conjugado, agora veio descrito o estrogênio esterificado, mas assim, o que eu tenho lá é o protocolo da Prefeitura da cidade de São Paulo, que é o valerato de estradiol por via oral de 1. É isso que eu tenho, que é o equivalente à baixa dose. A outra baixa dose eu não tenho. E o que nós temos dos progestagênios disponível é o dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel com 52 miligramas. Esse eu tenho pelo protocolo da Prefeitura da cidade de São Paulo. Lembrar que ele tem indicação muito importante no sangramento uterino anormal da transição para a menopausa e também, portanto, como proteção endometrial durante a terapia hormonal para aquelas pacientes que têm útero. O estriol creme, 1 miligrama por grama, esse eu tenho na unidade básica de saúde, principalmente aí preconizado para tratamento da síndrome geniturinária da menopausa. As contraindicações clássicas de terapia hormonal. E para aquelas pacientes que têm uma contraindicação à terapia hormonal, portanto, os inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, o que eu tenho, infelizmente, é a fluoxetina, sendo a mais indicada hoje em dia, na verdade, a venlafaxina é uma das mais utilizadas, mas eu não tenho esse medicamento. Mas ela tem, portanto, algumas pacientes conseguem comprar a venlafaxina e às vezes a gente tem prescrito.
Esse é o protocolo novo da Prefeitura da cidade de São Paulo, que eu deixei aqui também disponível para quem quisesse. Foi lançado... Está funcionando? Foi lançado esse ano. E, portanto, traz tanto o valerato de estradiol por via oral, de 1, e também o dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel para tratamento das mulheres com sintomas, portanto, e com indicação de terapia hormonal, tanto na transição para menopausa quanto pós-menopausa. De tratamento hormonal, não há evidência científica com relação aos fitoestrogênios, mas, por incrível que pareça, nós temos no Registro Nacional de Medicamento e na Unidade Básica de Saúde disponibilizado o Glicine Max, e eu tenho na dosagem de 100 ou de 150 miligramas. Bom, e esse é o nosso projeto Menopausando. Quem tiver interesse, foi um projeto de pesquisa que eu tinha para atendimento multiprofissional, e a ideia era colocar alunos para conversar nessas rodas de conversa com as mulheres, tanto na transição para menopausa como pós-menopausa. Mas veio a pandemia, e aí eu tinha um recurso de um projeto que era a USP Municípios. Então eu devolvia esse recurso, eu transformava o projeto. Então eu decidi transformar o projeto, e nós temos agora uma plataforma digital, porque nós estamos com site, Instagram, Facebook e Spotify, e nós temos orientação em saúde para as mulheres. É muito interessante esse projeto, porque... depois quem tiver interesse pode olhar. Deixa eu voltar para o... E voltar para o PowerPoint. Consegue? Obrigada. Obrigada, Bruno. É interessante esse projeto porque as usuárias, né, dessa plataforma digital, elas mandam as perguntas. O aluno, automaticamente, ele tem que estudar a pergunta, ele tem que elaborar uma resposta, né? Então, a gente trabalha tanto com a sensibilização do aluno para a transição para menopausa e pós-menopausa, a busca pela informação. A resposta tem que ser baseada em evidência, tem que ter um critério de leitura dos professores que participam, né? Então, portanto, isso é lido antes de a gente fazer a divulgação da resposta à pergunta daquelas mulheres. Então, isso vira um ciclo, né, de aprendizado, tanto para as mulheres quanto para os alunos e também para nós, professores, que é sempre muito importante estar com esse contato com a sociedade, com a comunidade, né? Nós já temos aí mais de 20 mil seguidores e, portanto, eu deixo o Menopausando aí para vocês curtirem. E muito obrigada. Bom, Isabel, parabéns pela sua exposição, e eu me orgulho de ter sido sua banca de doutorado. Olha, que orgulho que eu tive agora nesse momento, tá vendo? Mas não é bem uma pergunta, mas é uma colocação. Você, durante a sua exposição, falou assim, uma jovem que tem um problema na mama, e ninguém fez nada por essa menina que poderia fazer... Não, espera um pouquinho. Foi uma exclamação que você se colocou no seguinte sentido, dizendo que poderia ter feito uma propedêutica por causa dessa menina. Eu queria uma opinião de sua parte. Hoje estão preconizando o Papa Nicolau para jovem aos 27 anos, supondo que ela não teve vida sexual aos 16, 18, 20. Eu queria uma comparação dessas colocações, a sua opinião. Entendeu o que eu quis perguntar? Porque você exclamou que não fizeram nada por causa da mama da menina, que é fora da idade dos 40 anos para começar a fazer
o rastreamento do câncer de mama. E, de um caso, às vezes, a gente deixa de lado, passar desapercebido, uma lesão pré-maligna, maligna do colo do útero. Uma opinião que eu quero sua, não é que eu estou me colocando. Parabéns. Professor, vamos lá. A questão relacionada à mama, somente recordar que o rastreamento ele é importante porque é um paciente de baixo risco e reduz morte. Então, isso é importante, a manutenção do rastreio. Né? Examinar. Isso. E o exame clínico das mamas, então isso é o que eu quis chamar a atenção da importância do exame clínico das mamas em pacientes jovens. Porque nós temos, inclusive, estudos aqui do ICESP de aumento de prevalência do número de novos casos de mulheres com câncer de mama antes dos 40 anos. Então, por isso que eu chamei a atenção especificamente com relação a isso. Do paralelo com relação à citologia oncótica, professor, o rastreio do câncer de colo do útero tem um benefício principalmente relacionado ao teste de DNA HPV, a maioria dos estudos a partir dos 30 anos. Né? A citologia sempre foi preconizada em 25 anos. Né? E nós sabemos que a infecção do vírus pelo HPV em pacientes jovens tem uma evolução natural, inclusive de cura dessas lesões precursoras de baixo grau. Né? Então, por isso que não se preconiza antes dos 25 anos. Né? Então, e eu acho que o guideline para câncer de colo do útero, né, eu acho que ele está bem pautado, bem estabelecido, independente se ela iniciou ou não a atividade sexual precoce ou se ela teve história de violência, né? Então, é o que a gente tem utilizado, professor. Sempre, para tudo. Professora Ceci, por favor. Isabel, antes de tudo, muito obrigada. Achei a sua explanação excelente e deu uma varredura ampla de todo o tema. Eu acho que isso não é fácil. Parabéns. Obrigada, professora. Uma perguntinha chata, impertinente, que me foi feita e que eu não sei se eu dei a resposta adequada. Na medida que a disponibilidade do estrogênio para prescrição no sistema público de saúde não existe na dose mais baixa, que tal dar dia sim, dia não? Professora, então vamos lá. Tem um estudo relacionado à terapia hormonal combinada com os esquemas, por exemplo, desses estendidos, né? E foi visto que isso pode aumentar o risco de câncer de endométrio. Então, quando eu penso em terapia hormonal para mulheres na atenção primária, eu acho que tem de haver acompanhamento e tem de haver o seguimento de um protocolo específico. Eu acho que para o especialista, às vezes, exceções, né? Se eu não me engano, a professora Ângela utilizava o valerato injetável, né? Quando faltava, né, o estrogênio por via oral. Mas isso é o manejo clínico do especialista. Na atenção primária, eu sempre acho melhor assim, protocolos específicos, com indicações específicas, para evitar, por exemplo, resultados adversos que nós tivemos, por exemplo, no WHI, com relação ao tromboembolismo, câncer. Então, é isso, professora, a gente segue aquilo que é o preconizado. E se não tem, a gente tem que buscar outros tratamentos, né,
disponível para alívio de sintomas menopausais. Professora, só para te ajudar, a meia-vida do estrogênio também é de 12 a 18 horas. Você só deixa um dia sem volta os calores. E o pior não são os calores, é a massa óssea. É isso que os trabalhos preconizam para não fazer intervalo livre de estrogênio, é a massa óssea. E o risco, né? Professor Piato, por favor. Isabel, parabéns pela sua apresentação. Obrigada, Piato. Olha, merecia uma jornada, né? Porque tantos são os assuntos e merecia uma jornada estendida. Tão longo é o assunto. E parabéns pelo sua atuação lá no Menopausando. Eu queria fazer várias perguntas, vou fazer uma só. No consultório, a gente lida muito com humor depressivo, né? Além da onda de calor, um sintoma que prepondera é o humor depressivo. E lá na sua aula você mostrou que a fisiopatologia envolve a diminuição da serotonina, né, na fenda sináptica, e também da dopamina e a noradrenalina. E não tem um antidepressivo que atue nos três, né? Agora, e você só dispõe da fluoxetina no SUS. Eu sei que, eu não conheço muito o assunto, mas aquela bupropiona, né, que é utilizada inclusive para a cessação do tabagismo, e o preço não é elevado, ele age no aumento da noradrenalina e da dopamina, né? E aí eu queria saber se você acha interessante, porque nem sempre a paciente pode passar por um psiquiatra, a associação de uma sertralina, né, para inibir a recaptação da serotonina, com uma bupropiona, que aí aumentaria a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. Aí atuaria de forma multimodal. A bupropiona ela tem sido utilizada, sim. Eu acho que já... eu sempre esqueço também, Piada. A bupropiona ela tem sido utilizada, sim, em associação. Não é comumente prescrita por mim, eu sempre prefiro um medicamento específico e a resposta do sintoma menopausal, né? Mas sim, ela tem sido utilizada e também tem sido utilizada para, assim, no auxílio, né? De compulsão alimentar, então controle de peso também, e com relação também a sintomas sexuais. Então parece que não tem tanto impacto quanto tem os inibidores de recaptação de serotonina, tá? Que acabam tendo um impacto importante com relação a orgasmo, né? Dificuldade de alcance de orgasmo. Então, ela é utilizada em associação. Eu, particularmente, não costumo. Mas é uma boa associação. Excelente. Agora o tempo nosso está ficando escasso, tá? Então, eu vou chamar a professora Ângela, que levantou a mão para fazer a pergunta. Ângela. A senhora foi citada aqui, professora. Muito obrigada, José Maria, pela oportunidade. Eu tenho primeiro que dizer que eu tenho 2 parabéns para dar para a professora Isabel. Primeiro deles, porque a sua aula foi excelente, exposição muito brilhante. E segundo, pelo trabalho maravilhoso que vem dedicando, tanto às mulheres na menopausa como às adolescentes. Olha, é um trabalho maravilhoso que eu venho acompanhando e dou os parabéns mesmo. É magnífico. E eu tenho 2 sugestões. A primeira delas é em relação à citologia oncótica, que eu entendi que está sendo feita até os 64 anos. Atualmente, a mulher está tendo uma atividade sexual muito intensa, mesmo depois dessa idade. E nos nossos trabalhos, eu apresentei que 5% das mulheres, elas aos 60 anos já têm citologia oncótica alterada. E no consultório eu observo como tem vindo citologia oncótica alterada depois dessa idade de 64 anos. Talvez pela atividade sexual agora está ocorrendo com idade mais avançada.
Então, é uma sugestão ampliar mais o Papa Nicolau. E a segunda é em relação à densitometria óssea. Eu entendi que é feita assim mais ou menos aos 64 anos, nessa idade. Nossos trabalhos mostram que 14% das mulheres elas já entram em menopausa com baixa massa óssea. Então, a sugestão que eu dou é que seja feita mais no início da menopausa, pelo menos uma densitometria óssea. Mais tarde, você vai dizer, a menopausa está com a densitometria óssea baixa por causa da menopausa. E ela já entrou na menopausa com baixa massa óssea. 14% é muito, viu? É muito. E eu, estudando isso, estava vendo que talvez seja pela alimentação que atualmente está ocorrendo. Vendo com o Instituto de Osteoporose, e que os alimentos congelados e os derivados da coca, elas fazem com que libera muito fosfato a nível do intestino. E esse fosfato se liga ao cálcio, e o cálcio, em vez de ir para o osso, vai para as fezes. Então, já entram com a alimentação que estamos fazendo hoje, que é preconizada, com tudo congelado, põe no micro-ondas, toma com uma Coca-Cola, tal, já se entra na menopausa com baixa massa óssea. Nossos trabalhos mostram que 14% das pacientes entram com baixa massa óssea. Então, uma sugestão só de adiantar fazer pelo menos uma densitometria numa idade mais precoce. Era isso que eu queria falar. E olha, parabéns por tudo, pela simplicidade com que você trata as mulheres que eu vejo. Olha, por tudo. Eu sou sua fã. Meus parabéns, Isabel. Obrigada, professora Ângela. É uma honra ter tido você na minha banca e também essas suas palavras doces e de incentivo ao meu trabalho. Muito obrigada. Realmente me emocionou. Mas, professora Ângela, só para deixar você mais tranquila, sim, por isso que eu uso o índice de Frax, professora, porque às vezes a gente tem que justificar em atenção primária, quando a gente sai de um protocolo específico, a gente tem às vezes que justificar o porquê que a gente solicita um determinado exame. Então, eu acabo utilizando, né, o Frax aí, para antecipar essa densitometria óssea, mas sim, a gente sim está sempre muito atento e obrigada das suas colocações, serão sempre incluídas, né, no nosso protocolo clínico. Obrigada, professora. E eu vou deixar a última palavra aqui para o professor Jesus de Paula, né, que nós vamos ter que entregar a sala. Por favor, professor Jesus. Isabel, parabéns pelo seu trabalho, sua apresentação fantástica. Eu queria chamar a atenção para um aspecto que você comentou. A recomendação do Papa Nicolau pelo Ministério da Saúde é a partir dos 25 anos, mas não existe recomendação de quando se pode examinar essa paciente, ou seja, não tem limites. Ou seja, muitas vezes nós recebemos no ICF pacientes muito jovens, já com câncer, e a justificativa às vezes é assim, mas ela ia começar a fazer o rastreamento aos 25 anos. Então, isso é uma confusão que se faz às vezes na atenção primária, de que rastreamento é uma coisa e exame físico é outra coisa. Ou seja, a paciente que tem atividade sexual muitas vezes começa aos 12, 13 anos, sim, aos 25 anos ela tem uma década de exposição e se ela sangrar nesse período, não é mais rastreamento, é exame físico. Ou seja, o exame físico ele não tem idade mínima para começar, é quando a mulher está sexualmente ativa. E se ela tiver sintomas, é a qualquer momento. Então, esse talvez seja um pequeno esclarecimento que precisa ser incluído. Rastreamento é uma coisa, exame físico é outra. Sem dúvida, professor Jesus, obrigada da colocação. Sim, isso nós sempre preconizamos, e
durante toda a minha aula, né, eu falei a respeito da importância da anamnese do exame físico a todo momento, né, na identificação de risco. O rastreio é para pacientes assintomáticas, né, então é isso que eu quis dizer, né, paciente de baixo risco e assintomática, em princípio não, mas nunca exclusão do exame físico, nos extremos das idades, né? Nem na adolescente, muito menos na paciente, na pós-menopausa, né? O que eu sempre digo lá para os residentes, que eu quero às vezes, eu brinco que eu quero morrer, né? Quando eles dizem, a paciente está com sangramento uterino anormal, e eu falo, examinou? Não, porque estava sangrando. Eu falei, gente, isso não pode, eu não quero nem ouvir isso, eu falo, eu não quero ouvir isso, né? Então, assim, coloca um espéculo, pode ser um monte de coisa, né? Pode ser uma lesão de colo, pode ser um pólipo, pode ser um mioma parindo. Então, pelo amor de Deus, coloquem um espéculo, né? Então, obrigada, professor. Mas eu acho que vale a pena esse adendo. Nós estamos fazendo a revisão, como o professor José Maria colocou. Eu estou fazendo a revisão do Manual de Atenção Primária à Saúde da Mulher no climatério, junto ao Ministério da Saúde, e nós acabamos de fechar um curso de 40 horas, fechar que eu digo concluir, mas a gente ainda está nas edições, então eu acho que a gente pode colocar um adendo, um chamado com relação a essa colocação. Obrigada, professor Jesus. Temos de terminar. Então, primeiramente, gostaria de falar para a professora Isabel, que foi excelente. Ela mostrou muito bem o que muda realmente em saúde pública, que ela não colocou no começo, que é a saúde básica, que é o sistema de saneamento, mas ela colocou muito bem, que também modificou a saúde, foi vacinação. Sim. E hoje, o que está mudando a qualidade de vida dos pacientes é orientação sobre estilo de vida, terapia hormonal, que está dando para as mulheres, inclusive na atenção primária à saúde, qualidade de vida. É isso que ela chamou muito bem a atenção. Mas o principal que ela fez é mostrando acolhimento às mulheres, inclusive com o site Menopausando, que traz informação de qualidade. Então, por isso tudo, gostaria de agradecer muito a professora Isabel, em meu nome e em nome do professor Edmundo Chadabaracá. Muito obrigado. Gostaria só de aproveitar que a gente não faz nada sozinho, então gostaria de agradecer o incentivo do professor Baracá, do professor José Maria, sempre ao longo da minha carreira docente. Muito obrigada, professor. E de toda a equipe que atua na atenção primária comigo, meu muito obrigada.